Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre Isaías capítulo 9, versículo 6. E vamos ler o versículo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O seu nome será maravilhoso. Jesus não tem 5 nomes, ele tem apenas um nome. Mas estas 5 referências, estes 5 nomes, entre aspas, falam-nos acerca das várias manifestações, não somente do seu caráter, como também dos seus atributos. É como que esses sejam 5 ramos frondosos, carregados de fruto, que saem todos do mesmo tronco. O Antigo Testamento fala-nos acerca de um acontecimento que teve lugar em Israel. Havia um homem de nome Manoá, cuja esposa era estéril. Eles desejavam muito ter um filho. E um dia o anjo do Senhor apareceu a Manoá e depois também à sua esposa. E com uma promessa, disse-lhes que eles iriam ter um filho. E quem era esta pessoa que lhes apareceu? A Bíblia fala-nos acerca dessa pessoa como sendo o anjo do Senhor. E quando no Velho Testamento aparece esta designação, o anjo do Senhor, por regra, refere-se a uma cristofania, isto é, era o Senhor Jesus que aparecia encarnado mesmo antes de ter nascido. Ele existiu sempre. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele foi antes de Abraão. E ele já existia antes de ter nascido, há cerca de 2000 anos, em Belém. Ele existiu. Ele é o Deus eterno, é o Pai da eternidade, como lemos também neste versículo. Mas, a certa altura, Manoá acredita que o anjo do Senhor, que esta cristofania, que correspondia a uma promessa real e que se iria concretizar, ele perguntou: qual é o teu nome, para que depois nós te adoremos, para que nós te agradeçamos por esta bênção tão grande? E Jesus responde dizendo: por que queres saber o meu nome, visto que é maravilhoso? O Senhor Jesus, uma das facetas da sua pessoa, dos seus desígnios, os seus propósitos, as suas obras, as suas palavras, em todas as coisas, ele era maravilhoso. Vamos exemplificar. Por ele foram criadas todas as coisas, lemos em Colossenses. Os céus e a terra foram criados por ele. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E nós lemos em João capítulo 1, no princípio, era o verbo, era. Nesse princípio, quando os céus e a terra foram criados, Jesus era. Ele era antes do princípio. E o que é que nós lemos acerca das obras da criação? Nós lemos, por exemplo, no Salmo 40, nós lemos isto: são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Os propósitos de Deus, os desígnios de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Porquê? Porque a criação de Deus é maravilhosa. E Jesus, foi por ele que todas as coisas foram criadas. David não era médico, era um poeta e também era um guerreiro, além de mais tarde ter sido rei. Mas, inicialmente até na sua juventude ele era pastor, mas ele tinha uma comunhão muito intensa com o Senhor. Ele conhecia o Senhor, vivia em comunhão com Ele. E apesar de não ser médico, ele tem um vislumbre da complexidade do seu corpo, o modo como ele foi criado. E no Salmo 139, no versículo 13, ele diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Sim, quando nós sabemos alguma coisa acerca do corpo humano, a sua funcionalidade, a sua complementaridade, a sua complexidade, temos que facilmente chegar a esta conclusão. Um modo assombrosamente maravilhoso com que nós fomos formados. Somos obra da criação de Deus. Isto não foi de uma forma aleatória, geração espontânea quase, uma evolução rudimentar. Não, nada disso. Nós fomos formados pelo poder de Deus.
E nesta criação, não somente do universo, a Terra, cada um de nós, há maravilha nisto, assombrosamente. Fomos assombrosamente formados. De uma forma assombrosamente maravilhosa também. Pensemos nos milagres que Jesus efetuou. Claro que não nos vamos referir a todos eles, apenas repescar alguns poucos. Mas eram milagres que as pessoas ficavam extasiadas, maravilhadas, porque eram tão espetaculares, sem manipulações, sem fraude, para o bem das pessoas. Devia ser um impacto tremendo. E as pessoas ficavam, entre outras coisas, não somente surpreendidas, impactadas, espantadas, mas maravilhadas. E eu tive cuidado de ver alguns milagres que Jesus operou e aparece esta palavra. As pessoas ficaram maravilhadas. Cura de um surdo e de um gago. E depois de Jesus ter posto o surdo a ouvir e o gago a falar corretamente, as pessoas disseram, ele faz tudo esplendidamente bem. E ficaram maravilhados. Uma outra situação. 4 amigos levam o seu amigo paralítico até junto de Jesus. Jesus primeiramente fala acerca daquilo que é prioritário em relação àquele paralítico, que era o perdão dos seus pecados. E depois disse ao paralítico, levanta-te, leva a tua cama e vai para a tua casa. E as pessoas disseram, hoje nós vimos prodígios. E ficaram maravilhadas. Não somente a complexidade da criação, mas tudo aquilo que o Senhor fazia, as suas obras, a criação, os milagres, em tudo nós podemos pôr o carimbo e dizer assombrosamente maravilhoso. A sua sabedoria. Ele, quando tinha 12 anos, os pais, Maria e José, encontraram-no no templo, no meio dos doutores da lei. Ele fazia perguntas, dava respostas, e as pessoas ficavam maravilhadas com a sua inteligência. Mas mais tarde, já durante o seu ministério, ele falava de tal forma que as pessoas diziam, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? E ficavam maravilhadas. Não era somente aquilo que ele dizia, era a forma como ele dizia. Não era somente o conteúdo, era também a forma. A maneira de ele argumentar, a maneira de ele discursar, ele falava ao coração das pessoas. Ele incentivava as suas mentes a raciocinarem, a pensarem. E a Bíblia fala acerca de uma situação em que os líderes religiosos, os fariseus, mandaram os seus apaniguados, mandaram alguns soldados a prender Jesus. Mas depois eles juntaram-se à multidão que escutava atentamente Jesus, aquilo que ele falava, como ele dizia, como ele discursava. E a certa altura eles não tiveram coragem, não tiveram coragem para prender e voltaram para trás. E quando eles chegaram junto dos fariseus, então, mas onde é que está Jesus? E eles disseram, não, nunca ninguém falou como este homem. E não tiveram coragem para prender um homem que era maravilhoso assim. Mas também, por exemplo, ele sabia gerir os silêncios. As suas palavras eram como maçãs de ouro em salvas de prata. Mas quando era necessário ficar calado, gerir o silêncio, ele também o fazia de uma forma maravilhosa. Então, quando ele estava perante Pilatos e humanamente falando, o seu destino estava nas mãos de Pilatos. Mas, claro, havia uma autoridade superior à de Pilatos, já se vê. Mas Pilatos disse, eu tenho poder para te soltar, tenho poder para te mandar condenar. Jesus disse, tu não terias essa autoridade se não te fosse dada do alto. E a certa altura Pilatos começa a fazer perguntas e Jesus fica em silêncio. E a certa altura nós lemos, e Pilatos ficou maravilhado com o seu silêncio. Se calhar é mais difícil as pessoas ficarem maravilhadas com o nosso silêncio do que com as nossas palavras. Gerir o silêncio, tantas e tantas vezes é mais difícil do que gerir as palavras. Mas até no silêncio, Jesus era maravilhoso. Mas
Mas hoje, de uma forma muito particular, nós ainda ficamos maravilhados. É com a obra maior que Jesus fez. Maior do que as suas palavras. Maior do que os seus milagres. A obra da cruz. A obra da cruz. Nós ficamos, por um lado, ficamos assombrados. Assombrados naquele sentido de ficarmos espantados. O significado da obra da cruz, Jesus ter-se deixado crucificar. Mas quando nós sabemos e conhecemos a palavra de Deus e nós juntamos a essa obra, a razão dessa obra, a causa pela qual Ele se deu por nós e como Ele se deu por nós e o porquê dele se dar por nós. Quando nós pensamos que Ele levou sobre si a iniquidade de nós todos, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Quando nós pensamos que Jesus foi oprimido de Deus. Todas as tuas ondas e vagas caem sobre mim. E até as 7 frases que Jesus profere do alto da cruz. O ter concluído aquela obra, mesmo sendo desafiado a descer da cruz. Nós ficamos assombrosamente maravilhados. E não ficamos menos maravilhados quando pensamos que Ele venceu a morte, ressuscitando ao 3º dia, que agora está à mão direita do Pai, vivendo sempre a interceder por nós. E quando nós pensamos no Senhor Jesus desde o seu nascimento, mesmo antes do seu nascimento, aquilo que Ele já era, no princípio era o verbo, era, não teve princípio de dias. Como iremos considerar mais tarde, Ele tinha a eternidade como filho. Era pai da eternidade, mas fica para um outro estudo. Quando nós pensamos naquilo que Ele era antes de nascer, o seu nascimento miraculoso também. Depois temos aquele episódio com 12 anos no templo, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição, a sua subida ao céu. O seu nome é maravilhoso. E a nossa oração é que também seja maravilhoso para ti. Amém.